Boa tarde, irmãos. Deus esteja dando sustento e as provisões para todos, esteja nos dando tranquilidade, paz em meio às adversidades. Um dos dias dessa semana eu li o livro de Eclesiastes e estive pensando, parece que é um livro não muito bom para a gente ler nesse tempo, parece apenas. Três palavras se destacam em termos de repetição nesse livro de Eclesiastes. É a palavra vaidade, ou a expressão isto é vaidade, outra expressão isto é tolice, e a outra expressão isto não faz sentido. Interessante que, como eu estou lendo a Bíblia na ordem sequencial em que os livros aparecem, eu tinha acabado de ler o livro de Salmos, emendei em Provérbios. Salmos é um bálsamo, né, para a nossa alma. A gente quase que dá vontade de ficar lendo o livro todos os dias. Tamanhas as expressões de conforto, de fé que o livro traz às nossas almas. Mas em relação ao livro de Eclesiastes, ele é um livro, como disse um autor, parece ser o livro mais mal-humorado da Bíblia. Mas temos que entender o que o escritor, o que Salomão estava dizendo, e eu achei o livro muito interessante numa reflexão relacionada ao tempo que a gente está vivendo. E é claro que sempre o contexto de vida traz a influência naquilo que a gente pensa, faz, ou fala, planeja, na nossa vida como um todo. Pense bem nessas três palavras, né? Essas três expressões. Isto é vaidade, isto é tolice, isto não faz sentido. A gente sabe que Salomão está em Eclesiastes fazendo uma análise ou uma reflexão do sentido da vida. E ele passa por todas ou por algumas das principais questões que atraem o ser humano. Prazer. Ele analisa e ele diz, olha, eu não neguei para mim nada, tudo que eu desejei eu fiz. E não só o prazer no sentido do prazer físico, mas o prazer de fazer coisas, de realizações. Ele diz, construir palácios, construir cidades, tudo. O prazer de realizar coisas. E a conclusão que ele fala é que isso não dá sentido à vida. As realizações em si, não. Ele analisa e ele lembra também, não se furta de refletir sobre a questão do poder. E aí o poder, ele era um rei e ele tinha todas as condições de avaliar isso. Ele diz, olha, poderoso eu sou. Ele fala da questão de escravos, da questão das conquistas, da extensão do seu reino, de quantas, como era o seu exército, quantas carruagens de luta ele tinha. Ele reflete e diz, olha, sou um homem poderoso, mas ele usa as mesmas expressões, isto é tolice, isto é vaidade, isto não faz sentido no aspecto de explicar, dar uma resposta para o sentido máximo da vida.
ele fala da questão financeira, das riquezas. E ele descreve até mesmo como era a vida dele nesse aspecto. As suas casas forradas de ouro, as suas carruagens, a quantidade de servos que ele tinha, tudo isso ele leva em consideração a grande riqueza que ele acumulou, e ele diz, isso também não faz sentido. E ele analisa também a questão da própria sabedoria, do próprio conhecimento, melhor dizendo. E a gente olha o que ele escreveu, né, nos provérbios, a sua fama de sábio, de conhecimento. Ele diz, eu me dediquei a estudar, a escrever, a pesquisar. Salomão era, pelo menos transparece pela palavra de Deus, um homem muito afeito ao conhecimento, a buscar conhecimento, buscar aprender. E ele diz, isso também não tem sentido. Isso também é a vaidade. Isso não dá sentido real à vida. Bom, e a gente vai lendo e diz, poxa vida, onde é que isso vai parar, né? Para que então que eu estou vivendo? Ele chega ao ponto de dizer quase que como Jó, né? Que aquele que nem chegou a nascer estaria numa condição até melhor do que aqueles que estão vivos, porque tem que lidar com essas questões. Bom, então aparentemente é um livro que a gente deveria estar fugindo dele nesse momento, mas eu lendo e meditando, falei, como que isso é importante nesse momento? Porque o que a gente está dando valor hoje? Se você pensar, qual é a coisa mais valorosa que você tem hoje? Mais valor. O que você responderia? Se você fosse responder a pergunta, o que está dando sentido hoje à minha vida? Não posso sair para abraçar, não posso sair para passear, para ter os meus prazeres, né? Coisa que eu gosto de fazer. Aquele que tem o poder, muitos que têm visto no mundo, muitos que detêm o poder também estão adoecendo, estão sujeitos a isso. O conhecimento não vai impedir ninguém de passar por aflições e dificuldades, sejam estas que estamos vivenciando ou outras de quaisquer naturezas que vierem. Então, o que você colocaria no primeiro lugar da lista daquilo que realmente traz sentido para a sua vida? E nós sabemos como que o livro termina. Salomão não está desmerecendo ou se posicionando contrariamente no livro de Eclesiastes a questão do poder, a questão de você ter prazer nas realizações, ou mesmo prazer físico. Salomão não está se posicionando contra a riqueza, nem contra o conhecimento. O que ele, como sábio que era, não apenas um homem de conhecimento, é que ele chegou à conclusão de relativizar, né, todas essas coisas. Tudo isso é relativo. Não há como colocar poder, conhecimento, poder financeiro, qualquer dessas coisas, não há como colocar
ou colocá-las como absolutas numa lista de prioridades e de sentido para a vida. E é por isso que a leitura desse livro me encantou nesse momento, porque o que realmente é importante para a gente? Eu já citei, creio que isso numa das mensagens no templo, é um pensamento simples, mas que é verdadeiro, que é real. As coisas realmente importantes a gente não tem como comprar. Não tem como. Por exemplo, quanto você pagaria hoje por um abraço? Se você desconsiderar, claro, a questão não estou falando aqui do risco, né? Mas eu não quero o abraço porque eu tenho risco de me contaminar. Não, estou falando do valor do abraço, da importância do abraço, né? do bem-querer do abraço, o quanto ele faz bem. Quanto você pagaria por um abraço, por um beijo, por um aperto de mão, por uma reunião com a família, por um almoço, né? Quem gosta aí de um churrasquinho, né? Com os amigos, com a família, quanto você pagaria por isso? Se você tivesse o poder de determinar que as adversidades não existissem, você o faria? Então, como que o livro de Eclesiastes nos faz, mais uma vez, pensar, a Bíblia sempre tem uma palavra para todos os momentos. E qual é a conclusão que Salomão chega? No final de tudo ele diz, olha, todas essas coisas são vaidades passageiras, essas coisas não dão sentido à vida, essas coisas são tolice. E ele usa uma expressão, é como correr atrás do vento. Já pensou que coisa ridícula você ver alguém correndo na rua, perguntar, você está correndo por causa de quê? Não, estou correndo atrás do vento, estou tentando alcançar o vento, estou tentando ganhar dele. Né? Seria uma situação bem engraçada, ou talvez até você dissesse, essa pessoa é louca, como é que se corre atrás do vento? Então, essa é uma expressão que resume bem o sentido dessas três expressões. Isto é vaidade, isto é tolice, isso não tem sentido. Mas, lá no final ele diz, o sentido é teme a Deus. Temor a Deus é a essência da vida. É a essência da nossa existência. Tudo pode passar e tudo vai passar. Tudo é efêmero neste mundo. Tudo tem tempo determinado para acontecer e para durar. Mas o que é perpétuo, é eterno, é o nosso temor a Deus, é a nossa reverência, é o nosso reconhecimento de quem Deus é, do que Ele faz e pode fazer, do seu controle sobre todas as coisas. Por isso, fica essa mensagem no seu coração. Tudo que dá sentido à nossa vida está relacionado ao meu temor a Deus, à minha obediência a Deus, ao meu discernimento para aquilo que Deus quer da minha vida. E quando a gente olha nessa perspectiva, a gente vai dizer assim, a Bíblia, mais uma vez, tem razão. O resto são secundários, são coisas que eu posso colocar na minha lista em segundo, terceiro, último lugar, porque todas essas coisas não dão sentido real, verdadeiro à nossa existência. Deus te abençoe, que Deus esteja sustentando a vida do irmão, da irmã, lembrando que amanhã, no domingo,
às 10 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical pelo aplicativo Zoom, aí os jovens e adolescentes, os adultos separados, os juniores e crianças, e à noite no Facebook o culto será dirigido pelo Felipe e pela Poliana. Estamos dando oportunidade aí aos nossos seminaristas para poderem desenvolver, trazerem a palavra. Domingo passado foi o André, e no próximo domingo será o Felipe. Deus abençoe. Vamos encerrar como a gente sempre faz, orando, buscando a direção de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, porque o Senhor tem nos sustentado e guardado. Cuida de todos nós, nos dando amparo, proteção e direção. Continue, ó Deus, mais uma vez eu lhe peço, dando para todos nós a paciência, a confiança e sabendo que o temor ao Senhor, nosso temor ao Senhor, é aquilo que perdura, é aquilo que permanece e é o que dá sentido à nossa vida. Cuida de cada irmão, cada irmã, dos nossos idosos, de todos, ó Deus, os que precisam estar saindo para trabalhar, que não podem se manter no resguardo nessa quarentena, que o Senhor esteja guardando a esses também, aos nossos irmãos e irmãs, os nossos queridos, os nossos familiares, e imploramos pelo mundo inteiro. Nossa oração não se regionaliza, não é apenas para a nossa cidade, para o nosso país, mas por todo o mundo que passa por essas dificuldades, essas lutas, que o Senhor esteja guardando os profissionais da saúde e estão no combate, ó Deus, no tratamento, aqueles que se apresentam enfermos. Pedimos ao Senhor misericórdia, a tua bondade sobre nós, a extensão da tua mão de bondade sobre a vida do teu povo e sobre a vida de todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém.